Uma boa noite a todos e todas. Que o nosso grande arquiteto do universo, o Pai Celestial, nos ilumine e guarde por hoje e por todo sempre. Eu não sei se eu agradeço a nossa irmã que fez a prece de abertura pelo moço ou pelo bonito. Pelos dois, então, acho que é um grande exagero, né? Mas de qualquer forma, eu esqueci de mencionar que a palestra custa R$3.000. Não falei isso antes? Não falei. Mas, como eu estou aqui, ainda dá tempo, né? Vou pedir então para a plateia fazer um rapeio aí para o cachê. Mas, como eu estou endividado lá na espiritualidade, eu aceito por bônus hora, né? Porque tem uma dívida grande para pagar lá do outro lado. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Para servir de alguma forma. E como o tema de hoje é sobre felicidade, eu já adiantaria esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, dizendo que não há maior felicidade do que servir, do que ser útil, do que poder fazer alguma coisa pelo próximo. Porque, vejam, por um lado é bem melhor estar na condição daquele que serve do que aquele que é servido, pois aquele que é servido de alguma forma está passando alguma necessidade, de alguma forma está padecendo de alguma dificuldade, e ninguém aqui é tão pobre que não possa doar, ninguém aqui tem tanto problema que não possa servir de alguma forma. E é sobre isso exatamente que nós desejamos conversar na noite de hoje, em busca da felicidade. Porque nós estamos vivendo uma sociedade moderna, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, e as pessoas que, como eu, já completaram aí por volta de meio século de vida, podem se alegrar e podem se sentir privilegiados, porque nós pegamos aí uma imensa revolução tecnológica, e nós tivemos a oportunidade de ver e observar mudanças incríveis no mundo. Incríveis que nos facilitaram a vida de muitas formas, mas nos trouxeram alguns prejuízos, porque esses avanços tecnológicos fazem com que nós nos percamos em algum lugar da nossa caminhada, não é? E essas ferramentas que são tão importantes para a modernidade, muitas vezes são empregadas para o mal e acabam trazendo coisas nocivas para as nossas vidas. E é por isso que, em primeiro lugar, nós temos que pensar, não é? Quais são as causas da nossa infelicidade? Nesse mundo tecnológico, por exemplo, nossos jovens, nossas crianças têm de tudo, não é verdade? Nossa irmã estava falando agora, né, do teste de aptidão profissional, enfim. E na minha época, quisera ter um Google para fazer os trabalhos da escola, não é? Essa frase é terrível, né? Na minha época, mas não tem outra, então vai essa. Na minha época, nós tínhamos que consultar a enciclopédia Barça, que saíam vendendo nas ruas, não é? E era muito caro, né? Meu pai, serralheiro, não tinha dinheiro para comprar, então nós tínhamos que consultar os livros na biblioteca. E a gente podia ficar uma semana com o livro, depois tinha que devolver se não tinha multa. E hoje os jovens têm Google, internet, uma série de coisas, uma série de informações muito rápidas que chegam ao alcance desses jovens. E nós vemos, lamentavelmente, hoje em dia, crianças e jovens muito infelizes. A depressão num índice altíssimo entre crianças e jovens, e isso é muito preocupante. E qual seria então a causa das infelicidades? Não é? Doenças, certamente as doenças nos preocupam, dificuldades financeiras, relacionamentos difíceis, talvez não seja o caso aqui, não é? Todo mundo vive em harmonia dentro de casa, não é? Ninguém grita dentro de casa, ninguém briga, não é? Está tudo bem. Relacionamentos difíceis, perdas de entes queridos também nos machucam bastante, separações, brigas, contendas, frustrações, etc. Invariavelmente nós passamos por tudo isso aqui, não é? Se alguém não tiver nada disso aqui presente, me avise, que eu tenho alguns aqui para doar para você.
invariavelmente todos nós passamos por isso cotidianamente durante a nossa trajetória terrena. E essas coisas nos trazem tristezas, essas coisas nos trazem melancolias, principalmente no que diz respeito às frustrações. Frustração ocorre quando a gente deseja muito alguma coisa e não acontece bem da forma que desejamos, não é? Só que muitas vezes nós não temos a capacidade de enxergar, em virtude dos nossos olhos e pensamentos limitados do encarnado, que muitas vezes aquilo que a gente deseja não vai fazer bem para nós. Deus sabe melhor do que nós precisamos, do que nós mesmos. Portanto, nem sempre Deus manda para a gente aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa para crescer e evoluir. E muitas vezes nós precisamos da doença para crescer e evoluir. Muitas vezes nós precisamos de um parente difícil para crescer e evoluir. Já ouviu falar em sogra? Ouviu falar em cunhado? Bom, enfim, tem gente que ama a sogra, ama o cunhado, mas tem problema com o irmão, irmã, pai e mãe, né? Separações são difíceis, mas muitas vezes nos ensinam muitas coisas. Então, a frustração de não acontecer aquilo que nós desejamos, muitas vezes é um benefício para nós. Então, o Livro dos Espíritos nos traz um ensinamento muito interessante, onde ele nos diz: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E a resposta do Espírito de verdade é muito clara: não. Felicidade completa na terra? Não, ainda não, não é? Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. O que o Espírito da verdade quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte: olha, vocês ainda moram num mundo de expiações e provas. E o mundo de expiações e provas ainda é o mundo em que o mal predomina sobre o bem. Na verdade, nós estamos aí em um período de transição. Nós estamos deixando este patamar de expiações e provas e ingressando no patamar de mundo de regeneração, onde o bem e o mal se equivalem. Portanto, o Espírito de verdade está dizendo: olha, é um mundo de expiações e provas. Ainda não dá para ter assim uma felicidade plena, né, maravilhosa, igual àquela que existem nos mundos felizes. Mundos felizes, patamar onde o bem predomina sobre o mal. Nós não estamos nesse patamar ainda, né? Mas como nós não temos essa referência para nós podemos ser tão felizes quanto possível na terra. E eu digo com absoluta segurança, voltando agora no slide, que nós podemos ser felizes doentes, com dificuldades financeiras, com relacionamento difícil, com perda de entes queridos, com separação e com briga. A gente pode ser feliz dessa forma sim. Basta seguir algumas recomendações e prestar atenção no nosso íntimo, no nosso estado de espírito. Vamos lá, como combater a infelicidade então? Lembrar que somos seres eternos. E a gente tem uma impaciência em relação a isso, né? Nós somos tão imediatistas, nós queremos as coisas para ontem, nós queremos a felicidade para ontem, nós queremos os bens materiais para ontem, e esquecemos que as coisas não são no nosso tempo, elas são no tempo de Deus. Quando nós estivermos preparados, maduros, nós receberemos, mas não no nosso tempo, no tempo de Deus, e nós não precisamos ter pressa. Na verdade, nós precisamos ter pressa sim para uma coisa, que é crescer e evoluir. Isso nós não podemos perder tempo, mas para as conquistas da felicidade eterna nós temos tempo. O que nós temos que fazer é semear hoje para colher amanhã. Como é que eu quero ser feliz amanhã se eu não estou semeando a felicidade hoje? Não, eu preciso cuidar ali da minha plantação de felicidade.
E o que nós estamos plantando para sermos felizes amanhã? Não é? Da mesma forma, se a gente quiser comprar um carro, a gente tem que economizar hoje. Se a gente quer ficar com o corpo sarado, a gente precisa começar a malhar hoje. Projeto verão 2025. Já começou a malhar? Não, então não vai ficar com aquele corpo sarado, né? Eu, por exemplo, estou fazendo agora a dieta da lua. Eu como tudo menos a lua, né? Para ver se eu fico malhado de alguma forma. Então nós temos que plantar hoje para colher aquilo que a gente quer amanhã. E a felicidade envolve isso. Se eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, eu preciso plantar a minha felicidade hoje para conquistá-la o mais rapidamente possível. Entender que não há mal que dure para sempre. Né? Não há mal que dure para sempre. Se eu estiver passando por um problema, uma fase muito ruim, ela não vai durar para sempre. Mas é claro, eu não posso ficar parado esperando essa fase passar. Meu Deus, eu estou doente, né? Agora o negócio é dengue. Meu Deus, a dengue. Não, peraí, não vai ficar em casa sofrendo com a dengue. Vai no médico, toma um soro, toma água, vai se tratar. E a doença vai embora mais rápido. Da mesma forma, meu Deus, eu estou desempregado, meu Deus. Mas a pessoa fica em casa lá esperando alguém bater na porta para oferecer um emprego. Meu Deus, me arruma um emprego. Vai bater alguém na porta e fala: filho, você não quer trabalhar na minha empresa lá, ganhar 40 mil reais por mês, trabalhar 6 horas por dia, com folga na sexta-feira? Não vai acontecer. Nós temos que ir em busca desse emprego, né? Então não há mal que dure para sempre, desde que nós façamos a nossa parte. Prestar atenção nas coisas boas da nossa vida. O fato de nós estarmos aqui é uma coisa boa, maravilhosa. E eu cheguei 4 minutos e meio atrasado, né? Pensei que o Luiz de Abreu ia demitir, nunca mais ia me chamar para fazer palestra. Mas estar aqui é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, onde a gente pode repousar a alma, aprender um pouco mais sobre as lições consoladoras do Espiritismo, se confraternizar entre encarnados e desencarnados. E esse ambiente da casa espírita é tão bom, que a gente traz até o cachorrinho com a gente, né? A Shih Tzu, que aqui está. Qual o nome dela? Gamora, igual o filme Os Vingadores. Eu também tenho uma Shih Tzu em casa, ela chama Jade. Só que eu não posso trazer, senão ela estaria fazendo uma revolução. Deixa aí. É muito mal educado. A mãe ensinou mal, né? Compreender o processo evolutivo que nos encontramos. Engraçado que a gente tem uma pressa danada, né, para fazer, já ia falar na minha época, fazer o primário, o ginásio, agora é ensino fundamental 1 e 2, né? Fazer o colegial, que agora é ensino médio, e fazer a faculdade. E a gente fica lá para os filhos, né? Olha, você tem que ir, você tem que fazer faculdade, você tem que ir. E aí forma, aí faz pós-graduação, aí faz MBA, mestrado, doutorado, né? A gente acelera o nosso processo profissional. Tem que fazer cursos, tem que fazer especializações, inglês, espanhol, italiano, francês. Mas por que a gente não tem essa mesma preocupação com o nosso crescimento espiritual? Eu tenho certeza que essa casa aqui tem cursos de espiritismo. Quem já fez? Quem ainda não fez? Por que não se matricular agora num curso de espiritismo para apressar a nossa evolução espiritual? Mas veja, o curso de espiritismo não faz mágica, tá bom? Não adianta só se matricular e já evoluir, não é assim, tá bom? Tanto que eu me matriculei na academia, né? Matriculei e tal, só que eu não vi nenhum resultado. Agora eu vou ver se eu participo das aulas, né, de musculação, para ver se dá algum resultado. Então, se matricular no curso de espiritismo não vai dar nenhum resultado. Em primeiro lugar, precisa vir no curso, estudar as obras de Kardec, e aí gradativamente nós vamos absorvendo e colocando em prática esses ensinamentos. E aí a gente passa a crescer e evoluir, mas temos que compreender o processo evolutivo que nos encontramos.
E muitas vezes isso demora um certo tempo de amadurecimento. Por isso que as pessoas que já chegaram aí no meio século de vida, como eu, né, já não se preocupam tanto com determinadas coisas que nós nos preocupávamos no passado. A gente quer que a vida passe mais devagar. A gente já não tem tanta pressa assim, né? Igual aquela música lá, sertanejo, que vocês sabem qual é que eu estou falando, né? Ando devagar porque eu já tive pressa, já chorei demais. Então, vamos devagar, não é? Para conquistar aí o nosso processo evolutivo. Porque se a gente fica naquela vida estressante, não é, corrida que todos nós temos aqui, surge a fadiga e o estresse, né? Creio que alguns de vocês já se viram assim. Não aguento mais, vontade de chutar o balde, não é? Vontade de desistir de tudo, meu Deus, não aguento mais, né? A fadiga e o estresse. Isso causa um grande malefício para a nossa vida. Por quê? Cansaço, perda de energia, desânimo, agora nem eu enxergo o que está escrito aqui. Dificuldade de enfrentar as adversidades da vida, desmotivação, falta de energia. Vocês têm aquela sensação, já acorda cansado, né? Meu Deus, parece que eu não dormi nada, eu já acordei cansado. Desgaste físico, mental, emocional. Alguém se identificou aqui ou não? Quem se identificou pelo menos com uma palavra aqui? Quem? Gente, isso são sinais. Sinais de que a gente tem que pôr o pé no freio e um pouquinho mais devagar. Bom, porque isso tudo aqui pode se agravar e instalar em nós uma depressão, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. E aí toca ir para o hospital, toca tomar remédio, mas isso não é legal. Então isso aqui são sinais para que nós ficamos atentos dessa fadiga e estresse que nós estamos sentindo. Isso muitas vezes fruto dessa sociedade modernizada, tecnológica que nós estamos falando e que nos cobra demais. Por que a mulher hoje é cobrada a trabalhar fora, cuidar dos filhos e cuidar da casa? E por que o homem não tem a mesma cobrança? Porque nós estamos lá no ambiente doméstico, né? Minha esposa esses dias falou: obrigado por me ajudar a lavar a louça. Não é, eu não estou ajudando a minha esposa, estou fazendo a minha obrigação, eu moro naquela casa, né? Então as obrigações têm que ser divididas: pai, mãe e filhos. Por que o filho não pode lavar a louça? Por que o filho não pode lavar o quintal? Por que o filho não pode ajudar em alguma coisa? Tadinho, ele está cansado, ele foi para a escola, agora está dormindo, depois ele vai jogar videogame. Não é? Tem que ser divididas as coisas em família. Por que sacrificar um, e geralmente a mãe, em detrimento dos demais, que ficam assim? Né? E aí, o que causa isso para a pessoa? Cansaço, perda de energia, desgaste físico, mental, emocional. Não é justo. Portanto, temos que repartir os afazeres do lar. E isso aqui? Quem lembra disso aqui? Vocês estão velhos. Quem lembra desse desenho aqui está velho. Lip Hard. É Siena que ficava falando assim: ó céus, ó vida, ó azar, né? E às vezes nós passamos meses desse jeito, anos desse jeito. Ó céus, ó vida, ó azar. Queremos que a semana passe logo. Como é que nós podemos ter uma vida saudável se a gente quer que a semana passe logo? Não vejo a hora de chegar a sexta-feira. Não é legal isso. Nós temos que encontrar prazer todos os dias de nossa vida. Na segunda-feira tem que ter algum motivo de prazer no nosso dia. Na terça-feira tem que ter algum motivo de prazer. Na quarta-feira, que é o dia de vir do Luiz de Abreu, é um motivo de prazer. Então não dá para passar uma semana inteira falando: não vejo a hora de chegar a sexta. Porque aí nós temos 5 dias desse jeito, ó vida, ó azar, ó céus, e 2 dias que a gente malha aproveita alguma coisa. Graças a Deus chegou a sexta-feira. Aí dorme o sábado inteiro porque está cansado. No domingo faz o almoço, pronto, acabou o final de semana. De segunda começa de novo. Encontrar
prazer nem que sejam alguns momentos de prazer para nós, todos os dias da semana. E isso envolve aquela repartição de atribuições que nós temos no ambiente doméstico. A mãe tem o direito sim de sentar lá na sala, assistir televisão, pôr o programa que ela quer, o pai também, o filho também, e repartindo as tarefas, tudo dá certo. Portanto, o que temos que fazer? Desacelerar o ritmo de trabalho. Mário Sérgio Cortella diz que hoje em dia nós estamos trabalhando 13, 14, 15, 16 horas por dia. Para quê? Só para ganhar dinheiro? Ontem foi um dia assim para mim. Saí de casa às 7 horas da manhã, voltei às 10h30 da noite. E eu me pergunto, para que eu fiz isso? Só para ganhar dinheiro? Será que vale a pena? Porque nós temos um grande problema aí. A gente pode perder dinheiro, não tem problema. Amanhã a gente trabalha e ganha de novo. E o tempo? Para a gente entender o valor do tempo, vamos imaginar um ano. O que é um ano? Não é um ano. Mas o que é um ano para aquele jovem que repetiu de ano, que vai ter que fazer tudo de novo? Um mês. O que é um mês? Um mês é um mês. Mas perguntem o que é um mês para aquela mãe que teve um bebê prematuro e ele precisou ir lá na incubadora. Para a gente entender o valor de uma semana, vamos perguntar para o editor de uma revista semanal que tem que trabalhar que nem um louco para editar e publicar matérias semanais. Para a gente entender o valor de uma hora, vamos perguntar para aquele casal apaixonado, está com saudade, não vê hora de se ver. Para a gente entender a importância de um minuto, vamos perguntar para aquele empresário importante que tinha uma reunião de trabalho e perdeu o avião por causa de um minuto. Para a gente entender o valor de um segundo, vamos pensar naquela pessoa que conseguiu desviar o carro e evitou um acidente gravíssimo que podia matar a sua família. E para a gente entender o valor de 1 milésimo de segundo, vamos perguntar para aquele atleta olímpico que treinou durante 4 anos e que chegou em segundo lugar. O tempo é muito importante, ele é mais valioso que dinheiro. Portanto, vamos desacelerar esse ritmo. Não vale a pena ficar nesse estresse, nessa fadiga toda. Relaxar, ouvir músicas, ler, meditar, se exercitar, principalmente ao ar livre. Passear num parque, não é? Vamos se reunir com os amigos. A gente sempre se reúne para comer. Já repararam isso? Aliás, o espírita adora comer, né? Repararam? Tudo que é festa. Vamos fazer uma festinha no centro? Vamos. Vamos fazer o quê? Vamos comer, né? E aí tem, nessas festinhas, tem o teste, não é? De expiação e prova. Põe aquela mesa cheia de doce, salgado. Aí espia e prova. O espírita só se reúne para comer, né? Acho que ele fala assim, eu não vou comer na espiritualidade, então vou aproveitar agora para comer bastante, né? Então vamos se reunir para fazer uma caminhada no parque. Depois come, leva a cestinha de piquenique, né? Depois come. Fazer uma viagem, né? Marcar uma viagem para o Triângulo Mineiro, conhecer as cidades de Araxá, Sacramento, Uberaba, o berço do Espiritismo, lugares tão bacanas a gente conhecer e descansar. 7, 8 horas de sono por dia são fundamentais para a saúde do corpo físico, do corpo espiritual, que a gente precisa se desdobrar, e também da nossa mente, não é? Muito importante. E aí, será que a felicidade está associada à conquista dos bens materiais ou à simplicidade? Tão aconchegante, não é? Uma casinha assim de varanda, tem até uma música que fala sobre isso, não é? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher,
ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Coisas tão simples que nos trazem felicidade. Muitas vezes nós ficamos buscando a felicidade onde ela não existe. O que é infelicidade segundo o Livro dos Espíritos? Lá na questão 614. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Então, a lei de Deus ela é imutável em todos os seus aspectos. Quanto mais distante nós estamos dela, mais infelizes nós estamos. Quanto mais próximos nós estamos dela, mais felizes nós estamos. Aliás, a palavra religião vem do latim e significa religare, que é religar a criatura com o seu Criador, nos conectar com Deus, nos conectar com o nosso Pai Celestial. E o próprio Livro dos Espíritos nos ensina que nós somos uma centelha divina. Lá no texto bíblico está escrito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E no Livro dos Espíritos que nós somos uma centelha divina. Só que essa luz se apaga conforme nós nos afastamos das coisas divinas, e ela reacende quanto mais nós nos aproximamos de Deus. Eu tenho a oportunidade de trabalhar nas orientações espirituais lá na minha casa espírita, e lá na orientação, aqui deve ser igual também, né? As pessoas chegam completamente destrambelhadas, sorumbáticas, quase que nauseabundas, né? Ou seja, todo mundo desequilibrado. E aí o mentor espiritual às vezes pergunta assim: filho, quanto tempo você não vem numa casa espírita, numa igreja? Quando a gente se distancia muito de Deus, nós vamos ficando infelizes, porque a nossa essência é divina. Nós precisamos dessa nossa conexão com o Criador para que sejamos felizes. E quanto a gente mais se distancia dele, a felicidade vai surgindo. É a lei natural ensinada pelo Livro dos Espíritos. E também tem a questão do abandono dos deveres, não é? Deveres esses que nós nos comprometemos antes de encarnar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, sede perfeitos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Nós não estamos nesse mundo a passeio. Nós não viemos aqui para contemplar a nossa encarnação, não. Nós temos deveres. Deveres para conosco e deveres para com os outros. Nós tivemos um episódio extremamente infeliz nesta semana, em que um jovem de 16 anos matou a sua família inteira. Pai, mãe e a irmã. É óbvio que essa família não estava junto nessa encarnação por acaso. É óbvio que esse menino possuía uma tendência latente para o homicídio. E é óbvio que esses pais se comprometeram com ele para que ele pudesse, aqui nesta encarnação, crescer e evoluir. São os deveres de uma família que lamentavelmente falharam por culpa desse espírito. É 16 anos, mas é um espírito que pode ser mais velho que nós, né? Um espírito talvez milenar. Por culpa desse espírito que não soube domar as suas más inclinações, e talvez os pais também estejam se sentindo culpados por não terem evitado essa tragédia, né? Uma tragédia muito grande. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, há de acolher esses espíritos e dar outra oportunidade para eles se desenvolverem. Então, o dever é a lei da vida. São as situações para com as quais nós nos comprometemos nesta existência e que temos que desempenhar aqui nessa vida. E existe um termômetro. Quando vai surgindo essa felicidade em nós, significa que nós estamos nos aproximando dos deveres com os quais nos comprometemos.
Quanto mais próximos nós estamos do nosso objetivo encarnatório, mais felizes nós estamos. Quanto mais distantes nós estamos dos nossos objetivos encarnatórios, mais infelizes nós estamos. E nós traçamos esses objetivos junto com a espiritualidade. Aqui há um contrato, não é? Com algumas cláusulas, alguns artigos. Mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. É o melhor para você. Aliás, existem 3 tipos de encarnação. Não é? A encarnação missionária, típica daqueles espíritos grandiosos, evoluídos, não é? Como foi Jesus, Kardec, Chico, enfim, entre outros. A encarnação compulsória, daqueles espíritos arredios, endurecidos, inclinados para o mal. Esses nem opinam, reencarnam compulsoriamente, em alguns casos com deformidades, né, com dificuldades, e vivem pouco tempo, para que eles possam se depurar e crescer. E existe a encarnação proposta, que é a da maioria de nós, combinado com a espiritualidade, né? Olha, eu acho que eu preciso disso para evoluir. Ah, você tem razão. Olha, você precisa disso também. Você precisa dessa família, desse trabalho. Até mesmo na aparência física pode haver aí um combinado. Eu tenho certeza que erraram lá, porque eu acho que eu pedi ter cabelo, né? E eles esqueceram. Mas tudo bem, né? Mas eu acho que eu pedi. E essa encarnação proposta que são traçados os nossos deveres para conosco e para com os outros, para que a gente possa crescer, evoluir e ser feliz. Abandono dos deveres, né? E aí nós temos que ter um certo cuidado na interpretação de tudo isso. Por quê? Temos que saber quais são os nossos verdadeiros compromissos espirituais e o que são situações forjadas pela sociedade. Está lá a mulher casada, um traste, sofre violência doméstica, ameaça, agressão, é humilhada em todos os aspectos. E ela fala: não, é o meu compromisso, meu marido. Compromisso coisíssima nenhuma, né? Essa mulher é vítima de uma violência doméstica e ela tem que se separar desse cara antes que ocorra um mal maior. Cuidado com as situações forjadas pela sociedade. E cuidado com concepções equivocadas que nós espíritas temos. Ah, eu sou pobre, eu sofro, mas é o meu karma. Não, filho, vai trabalhar. Seja feliz, ganhe dinheiro. Aliás, tem uma simpatia de ganhar dinheiro que é infalível. Já ouviram falar? Simpatia para ganhar dinheiro. Acorda às 6 horas da manhã, toma um banho, né? Faz a barba, ali, arruma o cabelo, põe uma roupa bonitinha e vai trabalhar. Ganha dinheiro. É incrível isso, como funciona. Pode ser que não ganhe muito, né? Principalmente se for professor como eu. Eu, inclusive, professores não têm olerite, né? Sabiam disso? Tem miserite, né? Que é uma miséria que a gente recebe. Mas ganha, né? Alguma coisa ganha. Então vai lá trabalhar que ganha dinheiro, tá bom? Então temos que tomar cuidado com essas situações. Nós temos já na literatura espírita várias passagens de que o casamento é dissolúvel. E algumas pessoas ainda têm essa preocupação, né? Tanto que nós podemos utilizar uma frase que os mais antigos lembram: o que Deus uniu, não é isso que o padre fala no casamento? O que Deus uniu, o homem não separa. Deus é o quê? Em uma palavra: Deus é amor. Vamos substituir Deus por amor? O que o amor uniu, ninguém separa. Pode ter o maior problema, a maior dificuldade. O casal unido verdadeiramente pelo amor, pode ser homem, mulher com homem, não importa. O casal unido verdadeiramente por amor, ninguém separa. Agora, aquele casal que se uniu por interesse, aquele casal que se uniu porque o pai mandou casar com aquele, isso não vai dar certo. E é melhor separar do que a mulher ficar sofrendo violência doméstica constantemente.
Então, são concepções que a gente tem que deixar de lado. Conveniências e comodismos, nunca, não é? E viver de aparências, muito menos. Sejamos felizes. Nós precisamos quebrar essas memórias cristalizadas que estão na nossa cabeça lá desde criança, que os nossos avós falavam. E nós trazemos essas memórias cristalizadas que nos impedem de crescer, de evoluir e de sermos felizes. Onde está a felicidade, então? Cadê? Está em algum lugar aqui? Acho que deve estar aqui atrás, na Câmara do Passe, né? Será que está lá a felicidade? Ou está nos livros lá a felicidade? Onde é que está a felicidade? E a gente fica procurando a felicidade em locais físicos, não é? Incrível isso. Onde está a felicidade? Será que a felicidade está aqui? Essas coisas? Será que a cabeça da humanidade não está desse jeito, não é? Carro, celular, televisão, roupa, né? Sempre brigando com o tempo aqui, trabalho, computador. Onde está a felicidade que a gente não acha, não é? Coisa difícil de achar. Onde está a felicidade, então? Questão 917 do Livro dos Espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, só essa questão aqui já nos mostra que o materialismo se opõe à felicidade. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Certamente que a felicidade não está nas coisas materiais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lendo um livro na minha casa que tem 10.748 páginas, grossos. O título do livro é Resumo de Como Entender as Mulheres. Um breve resumo. E eu já entendi um pouco, né? Estou evoluindo nesse aspecto. A mulher sai para trabalhar, passa todo dia em frente de uma loja. E lá nessa loja tem uma bolsa, que a mulher está namorando, né? A bolsa bonita, tá? E a mulher passa uma vez, passa outra vez. Na quinta vez tem uma palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Promoção. Olha como eu entendo as mulheres, né? Promoção. A mulher entra lá e pega a bolsa, e para combinar com uma bolsa precisa de outra. Estou entendendo muitas mulheres. Compra a bolsa, compra o sapato, assim, quanto é? Pode fazer em 36 vezes sem juros. Mentira, porque tem juros nessas 36 parcelas. Vai lá, comprou a bolsa. Daí uma semana tem uma outra bolsa na vitrine e ela quer comprar outra, porque aquela já da semana passada já não serve mais. Não é assim? Mas os homens não vão ficar de fora, não é? Porque os homens gostam de carro, lógico que nós gostamos de carro. Mulheres, nunca chamem o nosso carro de velho, tá? Nosso carro é semi-novo, tá bom? Inclusive eu completei 51 anos em janeiro, também estou semi-novo, né? Nossa irmã até me chamou de moço. Eu vou sair daqui melhor, mais feliz hoje, né? Então vai lá, passa na concessionária também, fica lá olhando o carro zero que a gente quer comprar, tal. Até que também tem lá a palavrinha mágica, isenção de IPI, ICMS. A gente para na concessionária, deixa o seminovo pela metade do preço que ele vale, compra o novo por um preço absurdo e vai para casa com um carnê desse tamanho, que tem o mesmo número de páginas do livro que eu estou lendo lá de... E aí quando termina de pagar o carnê, pagou 5 vezes o valor do carro. E aí na semana seguinte já tem outro carro lá que a gente está olhando e namorando. Traz felicidade? Nenhuma. Se traz por um momento muito curto, né? A bolsa já não está tão nova, já não tem mais o cheirinho de carro zero. É muito curto, né? São os bens muito passageiros e efêmeros. Travou. Foi. Perdão. A humanidade persegue sem tréguas a felicidade nem dos tempos remotos.
alimentação da vontade do consumo manipulado, necessidade daquilo que é supérfluo e de efêmera duração. A bolsa vai durar pouco, né? O carro, a alegria da bolsa, a alegria do carro vai durar muito pouco. São bens efêmeros, na verdade, e a felicidade passa muito rápido. Onde está então a felicidade? Ter ou ser? Obviamente que é ser, né? Eu desejo aqui, aliás, nós precisamos desmistificar essa coisa do dinheiro também. Bom, ganhar dinheiro não é ruim. Bom, dizem que dinheiro não traz felicidade, né? Não traz? Então, doem o dinheiro de vocês para mim e sejam felizes, né? O dinheiro é bom e é necessário para a nossa subsistência, né? Nós precisamos de pessoas ricas que tenham empresas para dar emprego para nós, para a gente poder trabalhar. Então precisamos tirar essa concepção de que o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom, mas nós temos que saber como lidar com ele, porque mais importante do que ter é ser. A gente gosta de roupa de marca, né? Eu gosto. Tem um monte de roupa de marca em casa, marca de ferro de passar, marca de azeite, que é legal, marca de rasgar, um monte de roupa de marca, né? Mas a melhor marca ainda é aquela que nós deixamos no coração das pessoas. Portanto, mais importante do que ter é ser. Nós temos a capacidade de sermos felizes. Onde está a felicidade? Questão 313 do Livro dos Espíritos. O homem que neste mundo foi infeliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Vou tentar ler para vocês. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura. Qual a deles? Gozos que lhes acarretam a exploração pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Para os espíritos evoluídos, tudo aquilo que a gente curte aqui não faz nenhum sentido. Churrasquinho com pagode, né? Que mais? Um sertanejo. As coisas que a gente curte aqui, para os espíritos evoluídos, nada disso faz sentido. Os prazeres da terra para eles são efêmeros, né? E os prazeres celestiais, esses sim são imorredouros, né? O que eu preciso para ser feliz então? Propor uma lição de casa para vocês. Nós vamos começar essa lição de casa aqui, mas eu gostaria que todos realmente fizessem. E eu fiz essa lição de casa, é muito bacana. Lista feliz. Vocês vão criar, pode ser no bloco de notas do celular, pode ser no caderno, aonde vocês quiserem. Vocês vão colocar o título Lista Feliz. E nessa lista vocês vão escrever o que traz felicidade para vocês. Vamos começar? O que traz felicidade para vocês? Coisa simples. Hoje, por exemplo, o que deixou o meu dia feliz? Hoje eu trabalhei na minha casa espírita lá no período da tarde. Então, estar na minha casa espírita é estar na casa espírita. O que mais? Dormir cedo. Estar com a filha. O que mais? Oi? Ter saúde? Com certeza. O que mais? Uma boa leitura. Dançar, olha que coisa simples. Vamos fazer um evangelho dançante aqui na casa espírita. Tomar um café da tarde com alguém que a gente gosta. Ver o pôr do sol com alguém que a gente gosta. Incrivelmente, eu comecei a fazer, e façam em casa, e ponham quantos itens vocês acham que devem colocar. O cafezinho da tarde, o pôr do sol com alguém, brincar com um cachorro. São aquelas pequenas coisas do dia a dia que nos fazem felizes. E aí nós vamos ver uma lista enorme. Eu estou fazendo a minha lista feliz, já tem 30 itens na minha lista feliz.
Olha quanto motivo que eu tenho para ser feliz. E por que eu estou triste? Se eu tenho tanto motivo para ser feliz. Existe uma historinha de um aprendiz que diz o seguinte para o seu mestre: mestre, eu sofro muito, não estou aguentando mais. E o mestre então falou: venha cá, filho, pegue um punhado de sal. Ele pegou. Coloque neste copo d'água. Ele colocou. Beba. Bebeu. Que gosto tem? Ruim. Agora me acompanhe. Pegue o mesmo punhado de sal, disse o mestre. Pegou. Jogue no lago. Um lago grande, enorme. Jogou. Beba água. Ele bebeu. Qual o gosto? É bom. O sal são os nossos problemas, as nossas dificuldades. E a água é a importância que nós damos para isso. Se nós olharmos o nosso problema na dimensão de um copo, eles serão muito grandes, enormes. Mas se nós olharmos o nosso problema na dimensão de um lago, nós vamos ver que existem coisas maravilhosas à nossa volta. Nós vamos ver que existem coisas incríveis ao nosso redor. E nós vamos ver que a nossa lista de coisas felizes é enorme e que nós não teríamos motivos para reclamar. Vamos fazer um outro exercício, vamos participar de um trabalho social. Vamos, por exemplo, na casa espírita que eu frequento, nós temos um trabalho com os nossos irmãozinhos em situação de rua na próxima sexta-feira. É um trabalho que eu diria que todos deveriam participar pelo menos uma vez na vida, porque nós vemos que os nossos problemas são insignificantes diante do problema do outro. Existe até uma historinha de um rapaz que estava cansado dos seus problemas, e ele reclamava que a sua cruz, a cruz que ele carregava na sua vida, era muito pesada. E aí ele falou assim: quero uma entrevista com Jesus, porque essa cruz aqui que eu estou carregando está muito pesada. Ele foi lá com a cruz no ombro. Jesus atendeu e falou: Jesus, meu brother, essa cruz aqui está muito pesada, cara. Pô, meu, arruma uma cruz mais leve, né? E Jesus virou para ele e falou assim: filho, aquela sala ali, ó, está aberta, está cheia de cruzes lá, vai lá e escolhe outra. Ele foi lá e começou a experimentar uma. Nossa, essa é muito pesada. Começou a experimentar outra. Nossa, essa aqui então nem consigo levantar. Nossa, essa é pesada demais. E ficou lá experimentando uma, experimentando outra. Até que ele pegou uma e falou assim: ó, essa aqui está leve. Ó, essa aqui eu consigo carregar. Valeu, Jesus, obrigado, vou levar essa aqui para casa. Ele estava levando a mesma cruz que ele trouxe. O problema é que ele experimentou as outras. E as outras cruzes eram os problemas de outras pessoas. Empatia, né? Falando sobre isso muito na pandemia. Se colocar no lugar do outro, e a gente vai ver como o outro enfrenta dificuldades muito maiores do que as nossas. Muito maiores. Portanto, não temos motivo para reclamar. Façam a lista feliz, hein? Depois quero saber o resultado. Depois tem o meu Instagram, Galinaro Fábio, pode me adicionar lá. E quem tiver, Fábio, eu fiz a minha lista feliz e você tinha razão, realmente é bacana, tá bom? Aprendi alguma coisa com isso. O que é a felicidade então para nós? Né? O que ela significa? O que de alguma forma nos traz felicidade? Em primeiro lugar, nós temos que ter conquistas internas ou externas. Aqui nós temos uma história muito interessante. Havia um grande pintor muito famoso e ele tinha elaborado, né, mais uma obra de arte. Estava se preparando ali numa galeria de arte para mostrar o seu novo quadro, a sua nova pintura. Então o quadro estava assim no pedestal, havia um manto por cima, e a imprensa toda ali presente, repórteres, televisão, câmeras, fotografias. Então esse pintor famoso chega, é aplaudido, ovacionado, faz um breve discurso e aí chega a hora de retirar o manto daquele quadro. Quando retira, todo mundo faz aquilo assim. Oh, né? Quadro bonito.
era uma imagem de Jesus, meigo, sereno, uma túnica maravilhosa, batendo numa porta. E todo mundo tirando foto, filmando, batendo palma, até que um dos repórteres levanta a mão e fala assim: esse quadro tem um defeito. Como? Um quadro tão bonito tem um defeito? Como assim? Todo mundo olhou para o pintor. E o repórter então disse: esse quadro tem um defeito porque Jesus está batendo numa porta sem maçaneta, sem fechadura. Como é que Jesus vai entrar nessa porta? E aí todo mundo olhou para o pintor para que ele se explicasse. E o pintor então disse: muito boa a sua observação. E eu fiz o quadro exatamente dessa forma, sem maçaneta, sem fechadura, porque essa porta representa o coração do homem. A maçaneta e a fechadura está do lado de dentro. É o homem que tem que abrir a porta do seu coração para que Jesus possa nele adentrar. Conquistas internas ou externas. A felicidade está aqui dentro, não está nas coisas externas. Descoberta, para que sejamos felizes, temos que fazer uma grande descoberta, em primeiro lugar, de nós mesmos. Quem é o Fábio Galinari? Quem são vocês? Somos seres imortais, mas isso implica em muitas reflexões, muito autoconhecimento. Nenhum ser na face da terra evolui sem autoconhecimento, sem conhecer quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas inseguranças e quais são as nossas virtudes e qualidades. A gente só cresce dessa forma. E a descoberta do outro, do mundo, o que o outro representa para mim, minha família, meus amigos, aqueles que estão à minha volta. Preciso descobrir. E aí então nós chegamos a uma lição muito importante trazida por Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como gigante deitado. Ainda na adolescência saiu para jogar bola, sentiu uma tremedeira nas pernas e precisou ir carregado para casa. E aí ele começou a ter dificuldade para andar, descobriu que tinha uma artrite reumatoide. Passou a utilizar muletas, depois passou a utilizar cadeira de roda, porque ficou paraplégico. Mas se não bastasse, depois de alguns anos ficou tetraplégico. E se não bastasse, depois de alguns anos ele ficou cego. O que vocês fariam, tetraplégicos e cegos? Eu acho que eu ia passar o resto da vida chorando na cama, e alguém cuidando de mim. Mas Jerônimo não. Jerônimo escreveu o livro, Jerônimo fundou Casa Espírita, Jerônimo fez palestra, e ele tinha lá uma cama de hospital, e ele levava o Jerônimo Mendonça para tudo quanto é lugar. E ele nunca perdeu o seu bom humor. Inclusive, um dia ele estava numa palestra, entrou um sujeito embriagado lá no centro, virou para ele e falou assim: levanta-te, anda. E o Jerônimo falou: filho, nessa encarnação não vai ser possível, mas quem sabe na próxima. E ele fez tanta coisa, que ficou conhecido como gigante deitado. E certa feita, perguntaram para Jerônimo o seguinte: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele falou: felicidade para mim, nessa cama, cego, felicidade para mim é virar de lado, porque nem isso ele conseguia fazer sozinho. O que é felicidade para nós? Temos que descobrir o quanto antes. Felicidade e caridade, o que estávamos falando exatamente sobre isso. Existe uma frase muito interessante que a gente vai pôr daqui a pouco, mas antes uma pesquisa. Investigadores da Universidade do Reino Unido revisaram 40 estudos feitos ao longo de 20 anos que o trabalho voluntário melhora a saúde mental, reduz a depressão e confere bem-estar. Isso não é nem espiritismo, tá bom, gente? Isso é ciência, isso é comprovado.
Aliás, os médicos já estão recomendando hoje para a depressão o medicamento, obviamente, né? Não podemos, porque a depressão não é frescura, tá? Como muitos dizem por aí. A depressão é um processo químico, é uma substância química que o cérebro manda para o organismo e que gera depressão. Então nós precisamos do remédio para controlar isso. Remédio, em primeiro lugar. Ômega 3, em segundo lugar, que está na sardinha, no salmão, tem cápsulas de ômega 3. E trabalho beneficente. Médicos estão receitando trabalho beneficente para a cura da depressão aos seus pacientes. Essa frase de André Luiz é muito interessante, não é? Nossa felicidade será naturalmente proporcional à felicidade que fizermos aos outros. Eu quero carinho, eu tenho que dar carinho. Eu quero amor, eu tenho que dar amor. Eu quero ser feliz, eu tenho que proporcionar felicidade a alguém, para que da mesma forma eu seja feliz. Senão, eu serei eternamente um egoísta e infeliz. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu tenho que oferecer em primeiro lugar ao outro. E aí sim, eu posso ser merecedor da conquista dessa felicidade, não é? Não nos esquecendo da máxima de Kardec, onde ele nos ensina que fora da caridade não há salvação. E para a gente finalizar, né, já terminando a nossa exposição, né, não esqueçam dessa máxima, porque Kardec não disse fora da igreja, ou fora da casa espírita, ou fora de um templo religioso. Caridade. Essa é a palavra-chave para todos nós em busca da nossa felicidade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos hoje.